Bom dia para você, querido irmão, irmã, você que está no norte, noroeste de Minas Gerais ou qualquer lugar onde você esteja sintonizado neste momento, participando dessa programação, um programa especial Reaviva, que é um programa de 10 dias de oração, de busca do poder do Espírito Santo e muita oração. E a gente está aí já esses dias sendo abençoados, com mensagens poderosas, com momento de oração. E eu quero agradecer a você pela sua companhia, eu quero agradecer a você que tem acompanhado nesse ano de 2022. Nós tivemos 5 momentos e agora na primavera é um desses momentos, o penúltimo momento que nós teremos do Reaviva. Esse mês de setembro, embora a gente está fazendo 10 dias de oração e também de busca do poder do Espírito Santo através desse canal de esperança, nós também estivemos, os pastores, orando durante 40 dias. Nós temos um grupo de pastores e já há 40 dias estamos orando, lendo a palavra, e todos estão participando, todos os pastores participaram, porque nós acreditamos que a oração, ela com certeza é a base de uma vida espiritual mais sólida, uma vida espiritual que vai receber a chuva do Espírito Santo. Por isso que é importante a gente entender isso. O derramamento do Espírito Santo não vai acontecer se não houver um reavivamento e uma reforma sincera no coração das pessoas. E aí se fala muito da volta de Jesus, Jesus está voltando, olha os acontecimentos. É verdade, a chuva, a volta de Jesus é uma coisa eminente, isso vai acontecer, estamos vendo os sinais se cumprindo aos nossos dias. Mas eu quero chamar a atenção para você que às vezes fica antecipando, muitas vezes o sofrimento das pessoas, porque a gente sabe muito bem que estamos vivendo aí no período das eleições, tanto municipais, estaduais, federais, presidente, deputado federal, estadual, enfim, senadores. E as pessoas estão se colocando aí, o fim do mundo, se fulano ganhar vai acabar o mundo e tal. E não é bem assim. O dia e a hora ninguém sabe da volta de Cristo. E eu quero ler um texto para comprovar isso e deixar você muito assim tranquilo, porque antes de Jesus voltar, a sua igreja vai passar por um reavivamento, vai passar por uma reforma, por uma sacudidura espiritual. E a Bíblia é clara em dizer isso. Por isso que eu gosto muito desse texto aliás, é o livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 7, diz assim, Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Paciência. Estudamos uma lição agora recentemente, que fala da paciência, e nós vamos ter paciência. Tem gente que não tem paciência, para esperar o momento certo da vinda de Cristo, querem anteceder a volta de Cristo, querem fazer profecias. Não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia mostra as profecias que estamos vivendo nos últimos dias, mas não fala que é agora. Por isso a leitura bíblica aqui diz, seja paciente, irmãos. Paciente, calma. Não anteceda aí com argumentações, ou com exortações, falando que agora é a hora. Calma, calma. Aqui diz assim, que o lavrador, aquele que trabalha na roça, você trabalha na roça, ele espera com paciência a primeira chuva para jogar a semente na terra. E a última também para poder colher o fruto. Então nós temos que ter paciência, calma, cuidado com o que você está falando por aí. As profecias mostram que estão chegando o tempo do fim. Por quê? Os dias que nós estamos vivendo hoje está difícil para os cristãos. Vivemos numa sociedade que os valores estão invertidos, Parece que fazer o certo está errado e fazer o errado está certo. É a sociedade que nós vivemos. Há uma falta de respeito muito grande com os cristãos, o crescimento muito grande da promiscuidade, que é um dos sinais que antecedem a volta de Cristo, Também os nossos direitos de liberdade, muitas vezes sendo tirados, porque se nós não tivermos o direito de pregar o Evangelho, como é que nós vamos anunciar a volta de Jesus? Nós precisamos ter o direito de pregar o Evangelho, a liberdade religiosa. Jesus já nos advertiu acerca dos dias que nós iríamos viver perto da sua vinda. Está no livro de 1 Coríntios 5, 9 a 13. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, vai ser um prazer. Diz assim, na outra carta, Paulo dizendo que na outra carta que ele escreveu, eu já escrevi a vocês que não devemos nos associar aos impuros desse mundo, aos avarentos, aos ladrões, aos bêbados, aos idólatras, maldizentes, fofoqueiros, ou ladrão, nem mesmo comam com eles. Então Paulo está dizendo que esse tipo de companhia, ela não faz bem para o cristão, e nós não deveríamos estar perto dessas pessoas, nem perto. E aí você vai
encontrar lá no Salmo 1, né? Os bem-aventurados, os justos e também aqueles que a Bíblia apresenta como os ímpios, né? Que buscam outro caminho. Há dois caminhos, o dos justos e dos ímpios. E a gente sabe muito bem que a gente não deve andar no caminho dos ímpios, não deve parar para ouvir os ímpios e não deve se assentar na roda de escarnecedores. Então nós, como cristãos, devemos evitar esse tipo de ambiente. Há um outro texto aqui que diz assim, outro texto também que você conhece bastante, que é 2 Timóteo 3, 1-5, que diz assim, Paulo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. O que quer dizer ímpio, pastor? Ímpio. Ímpio é aquele que não crê em Deus, não crê na Bíblia, na palavra de Deus, nos mandamentos. Não é o católico. O católico não é ímpio, ele é crente. O assembleano, ele não é ímpio, ele é crente, ele acredita em Deus, na Bíblia, ele acredita na Trindade, eles são crentes. Ímpio é quem não crê na Bíblia, quem não crê em Deus, quem não crê numa nova terra, essas pessoas são ímpias, tá? Então você não deve se associar a essas pessoas, porque não tem nada para acrescentar na sua vida, eles não têm nada. Agora, os outros que têm outras religiões e que são cristãos, eles de repente não conhecem a Bíblia como nós conhecemos, mas o Espírito Santo está trabalhando no coração deles. Eles creem em Deus, creem no poder do Espírito Santo, eles creem que Jesus vai voltar, então não são ímpios, tá? São cristãos. Os ímpios são totalmente diferentes. Mas aqui fala também dos caluniadores, daqueles que não têm domínio de si, tá? Ele fala também aqui daqueles que são também cruéis uns com os outros, os valores invertidos, aqueles que não defendem a família, o casamento, né? Marido e mulher, tudo isso a Bíblia está falando que nos últimos dias vão acontecer e está acontecendo, a gente está vendo isso. Mas isso não quer dizer que é o fim, né? Tem muita gente que diz assim, o coronavírus, agora chegou, coronavírus, agora chegou o fim, agora Jesus vai voltar, o mundo todo vai estar infectado, vai morrer muita gente, Jesus vai voltar agora. Calma, o coronavírus não foi o fim. Veio a vacina, já estamos normalizados, mas foi um momento de turbulência. Por quê? Isso aponta para a profecia, que fala que nos últimos dias as enfermidades se multiplicarão, né? E a gente está vendo aí as enfermidades se multiplicando. Eu quero que você nessa manhã possa aprender a ter paciência, descansar no Senhor. Descansa no Senhor, confia nele. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte, quer ler a Bíblia, quer orar, quer buscar esse poder do Espírito Santo e que é também evangelizar as pessoas enquanto temos tempo para fazer isso. Que vai chegar o tempo que essa oportunidade será tirada de nós. Então, amigos, irmãos queridos, agora é o tempo da gente pregar o Evangelho. Atos 2:42 fala de como o povo vivia na época do Pentecostes. Dizia aqui a Bíblia, pode ler comigo aí, acompanhar capítulo 2:42. Mostra que eles viviam, os cristãos, perseverantes na doutrina do Senhor, estudando a Bíblia, irmãos. As profecias, mas a Bíblia. Na comunhão, no partir do pão, no versículo 47, chega a dizer, louvavam a Deus e cantavam, e eles tinham também a simpatia do povo, e o Senhor acrescentava dia a dia os novos conversos que iam sendo salvos. Ou seja, eles viviam o cristianismo na prática, na comunidade, no trabalho, na igreja, e isso fazia com que eles pudessem, então, contar com a simpatia dos irmãos. Eram pessoas alegres, felizes, pessoas que ajudavam o próximo, né? Que levavam uma cesta básica, que atendiam as necessidades daqueles que estavam presos, iam lá visitar os presos, os enfermos. Também essas pessoas eram pessoas que demonstravam amor para com os outros, estudavam a Bíblia, a palavra de Deus. Esse aí, sim, é um comportamento que mostra que estamos vivendo no tempo do fim. Porque aí você prepara um povo para receber a chuva serôdia, não a temporã como eles receberam, mas a serôdia. Mas a gente não vê ainda a igreja trabalhando dessa forma. Nós temos que avançar, buscar, porque vai chegar um momento do peneiramento, em que aqueles que estão buscando o Espírito Santo serão fortalecidos, mas aqueles que não estão buscando o Espírito Santo, eles serão abandonados, ou seja, eles serão tirados do meio da congregação do justo. Aí ele fala do trigo e do joio. O peneiramento vai tirar o joio do meio do trigo. O trigo vai se fortalecer, o joio vai ser tirado. A parábola das 10 virgens. Não tem um azeite,
não vai para a boda dos cordeiros. Então é bom a gente entender que agora é o momento da gente buscar o reavivamento, a reforma, os 10 dias de oração é para fortalecer a nossa fé. A semana de colheita que a gente vai ter é para a gente pregar o evangelho, trazer as pessoas para a igreja, os visitantes, os amigos, os colegas de trabalho, os jovens que estão afastados, os desbravadores. Nós temos que encher a igreja levando essas pessoas para ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você fizer isso, com certeza, grande obra você está fazendo, trazendo as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Então agora é o momento. E a Bíblia diz assim, que para que nós possamos receber esse poder, a Bíblia diz ao meu povo, para que voltemos ao primeiro amor, devemos visitar essas famílias das igrejas que estão afastadas da igreja. Comece também visitando aqueles que, quem sabe, estão estudando a Bíblia, que ainda não tomaram as suas decisões. Vamos visitar essas pessoas, vamos trazê-los para a igreja para que eles possam ali ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que essa semana será uma semana muito especial. O Espírito Santo está sendo derramado em todo o norte e noroeste de Minas Gerais. E eu estou vendo a movimentação. Agora, se eu não acredito nisso, dificilmente eu vou estar recebendo essa bênção de Deus. Por isso eu quero chamar você, irmão, irmã, líder da igreja, ancião, desbravador, diretor do MIPS, diretor da escola sabatina, diácono, diaconisa, que a gente se envolva-se agora no trabalho missionário da igreja. Vamos levar as pessoas para estarem nas nossas igrejas, nos cultos à noite, vamos visitar essas pessoas, vamos ali dar estudos bíblicos, quem sabe alguns que estão afastados já receberam estudo bíblico, mas quem sabe uma visita sua, mais 2 ou 3 assuntos aí que estão em dúvida, você pode amadurecer e fazer o apelo para que ele seja batizado nessa semana da primavera. Olha quantas bênçãos Deus tem para oferecer para nós aqui no norte e noroeste de Minas Gerais. Eu sei que é o seguinte, a Bíblia fala que Paulo fazia milagres extraordinários. É verdade, a gente sabe disso. Mas Paulo não fazia os milagres porque ele era poderoso. Não, as mãos eram de Paulo, mas os milagres sempre foram de Deus. Deus quer usar a você e quer usar a mim, para que a gente possa fazer milagres extraordinários na vida das pessoas, mudando a vida dessas pessoas e preparando-as para a volta de Jesus, assim como nós também. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fortalecer a sua fé, que a gente possa buscar mais a palavra, a oração, visitar as pessoas e nos colocar à disposição do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Eu quero contar com a sua participação nessa semana especial de oração, pela qual nós estamos orando e clamando pelo Espírito Santo. Chegou o momento, irmãos, de nós orarmos. Estamos falando da oração, então vamos colocar em prática. Você tem um pedido especial para fazer a Deus? Você tem algum parente, um amigo, um vizinho, que você estudou a Bíblia ou que já foi membro da igreja que está afastado? Vamos colocar eles nas mãos de Deus neste momento. Vamos clamar para que o Deus Espírito Santo possa visitá-lo, para que ele possa, ao ouvir o nosso convite, ele possa estar na igreja. E ali ele possa ser alimentado pela palavra e o Espírito Santo possa levá-lo a tomar a decisão ao lado de Cristo. Oremos? Querido Deus, muito obrigado pela mensagem dessa manhã. É verdade que estamos vivendo que a tua vinda a essa terra está muito próxima. Estamos observando pelas profecias que estão se cumprindo aos nossos olhos. Mas também não é motivo de alarme. Nós precisamos, a Deus, esperar que a chuva caia no momento certo, para que a gente possa cuidar do terreno, plantar, e depois, mais uma vez, a chuva será derramada para que o fruto seja amadurecido. Então, tudo tem o seu momento, a sua hora. É verdade que estamos vivendo os últimos momentos, mas que não haja, por nossa parte, nenhum tipo de pessoas que seja alarmista, que estejam aí pregando coisas que ainda não estamos vivendo. Por isso, ó Deus, nós clamamos que nós possamos ter paciência, calma, perseverança, que possamos buscar a Tua palavra, fortalecer a nossa vida espiritual, porque Jesus está voltando, mas primeiro, Ele tem que ver a minha família, eu tenho que estar preparado para esse momento, porque depois que eu estiver preparado, aí eu vou sair para pregar o Evangelho para outras pessoas. Precisamos do reavivamento, precisamos de uma reforma. Por isso, ó Deus e Espírito Santo, faça isso na minha vida e na vida de cada amigo que está ouvindo esta mensagem nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.